Gente, olha, desculpa, de máscara, toda diferente aqui hoje, mas por uma boa causa. Vim trazer um conteúdo muito relevante e importante para vocês. Tô aqui na Clínica Corpo junto com meus médicos, Dr. Julian, doutora Ana Célia. Eles vieram aqui hoje para contar um pouquinho para vocês a respeito das minhas cirurgias. Na verdade, a gente já contou, né? Vou deixar o link aqui em cima falando do pós-cirúrgico e também da cirurgia, tirando dúvidas. Eu fiz nariz, queixo e fiz prótese de silicone aqui em novembro. E a gente está agora em julho, né? Entrando em julho. Então, já faz um tempinho e eu tô maravilhosa, gente. Hoje eu não vou poder mostrar meu rostinho, porque a gente tá de máscara, se protegendo aí, fazendo tudo direitinho, distantes. Dr. Julian e doutora Ana Célia são casados, por isso que eles estão mais próximos ali. E eles se dispuseram a vir aqui hoje para tirar dúvidas de vocês, para contar para vocês sobre minha cirurgia, como eu já disse antes, e também tirar algumas dúvidas que surgem sempre aqui no meu Instagram e no YouTube. Uma coisa que eu gosto de falar sempre eu gosto de ser muito, muito, muito sincera e realista com vocês. Então eu vou até colocar fotos minhas de antes e depois. Eu gosto de contar, né? Até estava falando com os doutores. Eu gosto de falar o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Já que eu compartilho tudo com vocês, isso eu também tenho que compartilhar, né? Não foi uma mudança que foi só com exercício. O seio não apareceu de repente, né, gente? Verdade, é verdade. Então obrigada, doutora Ana Célia. Obrigada, doutor Julian, tá? Por estarem aqui. E aí eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vocês mandaram algumas perguntas que eu selecionei. Bom, muitas pessoas falaram sobre a minha prótese de queixo, prótese de mento, e que é uma coisa diferente, pelo menos pra mim era bem diferente, eu nunca tinha ouvido falar. Sim, sim. E aí tem perguntas aqui, vamos lá. Sobre a prótese de queixo, eu tenho interesse em colocar, uma pessoa mandou aqui, a Aline mandou. Tem uma outra pergunta, deixa eu achar que foram várias, uma coisa que tá pertinho, ali ó, papada, sai com exercício ou só cirurgia? Eu puxei uma aí pertinho da outra, uma pergunta pertinho da outra, porque são duas coisas que estão perto, e a papada, doutores, sempre perguntam pra mim de papada. Doutor Julian, o que faz quando tem papada, como é que é? A papada ela é um depósito, na grande maioria, de gordura. Existe uma flacidez da pele, em alguns pacientes flacidez muscular, mas é uma proporção em relação à angulação do pescoço e a projeção do mento. Então, quando você projeta o mento, no caso de uma prótese de mento, você melhora o ângulo e a papada existe a sensação de diminuição, mas você pode lipoaspirar a papada, que é a grande maioria, ou corrigir a flacidez muscular e excesso de pele. Então, a papada também pode ter dois tratamentos. Cirúrgico, como o Julian falou, com a prótese de mento para quem precisa, e a lipoaspiração. Às vezes precisa dar uma puxadinha. Quando a papada é pequena, dá para fazer Sculptra e fazer também o ultrassom microfocado, que é um tratamento não cirúrgico para pequenas flacidez de papada. Entendi. Que me perguntaram aqui, a Denise perguntou, papada sai com exercício ou só cirurgia? Gente, infelizmente, a papada não sai com exercício, né? Sim. Em alguns casos, a papada, às vezes, quando você emagrece muito, a papada pode até aparecer mais, ficar mais flácida, né? Sim, sim. Então, a gente tem que ser sincero. Não adianta eu falar pra você só porque eu sou educadora física e falar, não, vai assumir. Não, tem coisa que não dá, né? Sim, aí tem que avaliar caso a caso qual a melhor indicação para essa paciente. O pós-cirúrgico do nariz e queixo é bem restritivo de comidas? Então, em relação ao nariz é bem tranquilo. Em relação ao aumento, ao queixo, o problema seria na primeira semana, porque o corte é interno, né? E aí você não pode comer alimentos sólidos, porque você pode entrar e aí fazer infecção na prótese, que é muito raro, mas pode acontecer. Então a gente pede para que o paciente coma comida pastosa e líquida na primeira semana. Gente, eu fiz a cirurgia de mento, né? Que é a prótese no queixo. E eu fiquei acho que uns 3 dias só tomando sopa e os doutores me liberaram rapidamente para voltar a me alimentar normal. Não teve nenhuma intercorrência, foi tudo maravilhoso. Inclusive não senti dor nenhuma, sério, dor nenhuma. Falando sobre exercício e cirurgia plástica, né, convém a gente falar aqui, tem pessoas perguntando sobre abdominoplastia. Perguntou sobre abdominoplastia, barriga de pós-gravidez. Como é que faz, doutor? Barriga de pós-gravidez, não tem o que fazer, às vezes é só abdominoplastia? Não, na gravidez existe a distensão. Muitas pacientes desenvolvem estrias, principalmente no abdômen inferior, e a flacidez do abdômen inferior abaixo do umbigo. Isso dificilmente se corrige com um mini abdômen, só com a retirada de pouquinho de pele na cesárea. A necessidade de abdominoplastia com a reimplantação do umbigo. Principalmente quando tem muita flacidez também em cima do umbigo, né? Porque se fizer a mínima, não vai mexer nada acima do umbigo. É que existe então essa possibilidade de fazer só embaixo, né? Isso. Ou então uma abdominoplastia completa. Mas pós-gravidez,
grande maioria existe a necessidade de reforço da musculatura central. Entendi. E é fechamento da diástase abdominal, que é o afastamento dos músculos. E esse pode ser feito tanto na mini como na abdominoplastia total. Agora, por exemplo, eu tive 3 filhos. Eu engordei pouco e não tive flacidez do abdômen. Eu fiz a mini abdômen, só para tirar aquele pouquinho de pele embaixo, logo acima da cesárea. Mas a grande maioria dos pacientes não são assim. Fez um pouquinho de lipo também. Fiz um pouquinho de lipo. Sou da área, né? Tem que... Ó, a Cis Bronski perguntou: quanto tempo após a abdominoplastia pode ser feito a lipo no abdômen? A lipo, essencialmente, ela é associada à abdominoplastia, mas se faz lipoaspirações após 3, 6 meses, sem problema em relação ao abdômen. Porque é o seguinte, quando a gente faz abdominoplastia com lipoescultura, a gente lipa todas as costas inteiras, lipa a lateral do abdômen, o meio a gente limpa, mas não pode limpar muito, por conta que pode acontecer necrose. E aí a gente limpa um tanto, e se sobrar gordura, a gente programa de 3 a 6 meses de fazer um pequeno refinamento e fazer a lipo geral do pós-operatório, né? Um refinamento geralzinho. Olha, doutores, me perguntaram aqui também, agora subindo um pouco para o rosto, né? Me perguntaram bastante aqui sobre blefaroplastia. Ó, a Botão Zen me perguntou sobre blefaroplastia. E também teve uma outra pergunta aqui que eu vi, uma pessoa falando que tem vontade de fazer blefaroplastia, mas tem medo. Gente, eu não sabia nem o que era blefaroplastia. Aí eu perguntei antes, nas pálpebras. Isso, a blefaroplastia é a retirada de pele e de gordura em excesso da pálpebra. Ou seja, com o envelhecimento, todas as pessoas vão precisar remover esse excesso de pele, principalmente na pálpebra superior. E de acordo com o que vai envelhecendo, a gente vai tendo uma flacidez do septo da pálpebra inferior, então essa gordura também a gente vai precisar remover. Mas é bem tranquilo, é feito com anestesia local, uma sedação leve, e o paciente tem alta rapidamente. Tá. E com o envelhecimento, nós perdemos gordura na região malar. Então ela desce por flacidez e emagrece. Então a olheira muitas vezes nem é corrigido só com a blefaroplastia, onde se remove um pouco de bolsa de gordura ou se remove um pouco de pele, mas por perca de volume no malar, no ângulo malar. Por isso que se faz tanto preenchimento de malar associado a cirurgias palpebrais, retiradas de pele, laser de CO2, radiofrequência. Nossa, gente, é verdade, né? Gente, vou falar um negócio pra vocês. Esses dias eu fiz uma live no Instagram e me falaram: eu acho tão legal que você conta, Carol, os procedimentos que você fez. E eu vou colocar aqui uma foto de antes de preenchimento e depois de preenchimento, além da prótese de queixo e da cirurgia no nariz, para vocês verem. Quando a gente emagrece muito, o que o doutor falou, não é só com o envelhecimento, né? Com o envelhecimento a gente perde gordura, mas quando a gente emagrece muito também, como eu emagreci bastante, quando eu falei, quero ter tanquinho na barriga. Aí, gente, o meu rosto murchou, caiu. Então, aconteceu isso. Eu senti que eu fiquei com uma aparência cansada. Murchou mesmo, assim, ali na região do malar, né? Perde-se volume de gordura, perde-se quantidade de gordura abaixo da pele, perde-se quantidade de colágeno na pele, que pode ser estimulado com os bioestimuladores, com a própria gordura se injeta na face para se melhorar volume e qualidade de pele. E sabe o que eu achei muito legal? Esses dias a doutora postou, eles fazendo uma cirurgia, né, junto, uma cirurgia plástica, e durante, assim, acho que a hora que a paciente ainda estava anestesiada, vocês fizeram os procedimentos estéticos, né? O paciente queria fazer preenchimento, queria fazer o Sculptra. Aí eu falei, já que você vai fazer a cirurgia, por que você já não aproveita que está dormindo e já faz os procedimentos? E foi isso que aconteceu. Ela fez e ela acordou e falou, nossa, que ótimo. Acordou pronta. Acordou pronta, Ó, a Cris Godiva falou assim, fiz cirurgia de orelha de abano e não deu certo. Isso é comum? A cirurgia de orelha, geralmente é um reposicionamento da cartilagem da concha, que é onde ela fica em abano, e detalhe da antiélix, que é essa curvinha que nós temos no ápice da orelha. Então, o que se busca é corrigir a antiélix e corrigir a concha. O que é muito comum de retorno dessa força, porque a cartilagem tem muita memória. Então, a paciente, muitas vezes, ela tem uma perca de resultado com algum tempo de cirurgia. Pode ser refeito novamente. Isso, aí se faz o refinamento, volta no médico que fez e ele vai refazer novamente a cirurgia para você. Sem problema. É como se fosse um retoque. É um retoque, né? Isso pode acontecer, todo cirurgião plástico que já fez, já teve que retocar, isso é... A orelha tem muita memória, cartilagem. Ah, entendi. E também já ouvi falar que acontece isso para algumas pessoas no nariz.
né? Quando faz uma cirurgia de nariz, eu já ouvi falar que existe possibilidade de ter que fazer retoque. É verdade? Toda cirurgia, né, às vezes pode acontecer de ter que fazer um refinamentinho aqui, um retoquinho ali, isso pode acontecer sim. Ó, aqui falando de nariz, Mari Mosqueta me perguntou, como é o pós-operatório da redução da giba dorsal? É tranquilo? O que seria a giba dorsal? Dorso, giba no nariz, né? Seria o aumento da cartilagem e do osso do nariz, trazendo uma desproporção local. O que a gente faz? A gente retira um pouquinho dessa cartilagem, retira um pedaço desse osso e às vezes, quando você remove o osso, você tem uma abertura dessa região. Aí você precisa fraturar. Na grande maioria dos casos, quando se mexe em osso, precisa fraturar. Quando se fratura o nariz, aí pode ficar um pouco mais inchado, que não foi o seu caso, que não precisou mexer na giba óssea. E aí o pós-operatório é um pouquinho mais longo do que quando você precisa fraturar. Mas não é nada absurdo, tipo, com 2 semanas já está muito bom. Porém, a gente sabe que nariz, o resultado final é 1 ano, né? Vai melhorando, melhorando, melhorando. Se a pele for grossa, demora um pouco mais do que quem tem pele fina. Eu tô sentindo isso mesmo, gente. Meu nariz agora, ele tá muito diferente do que há 2 meses atrás. Sim. Parece que ele vai afinando, ele vai ficando mais delicado, né? mais delicado. É a absorção do tecido cicatricial que acontece na parte interna, como acontece também na mama, como acontece em lipoaspirações, abdominoplastia. Toda cirurgia existe um processo inflamatório cicatricial. E quando esse processo vai acabando, isso, né? Ó, outra aqui. Tenho tendência a queloide. Como é a cicatrização para rinoplastia e mentoplastia? Mentoplastia não tem problema, que a cicatrização a cicatriz é interna, né, dentro da boca. A rino, existem 2 tipos de cirurgia. A exorrino, que é a cicatriz pequena fora, e a endorrino, que é dentro. Mas eu, sinceramente, nunca vi queloide de nariz. Você já viu, Juliana? Nunca vi. A estatística face é muito tranquilo para queloide, né? É a região que geralmente menos não dá. Geralmente não dá queloide em face. Gente, depois eu vou tirar a máscara a hora que der e mostro pra vocês, não tem cicatriz nenhuma. E a do queixo, realmente, você fala assim, nossa, mas por dentro da boca, você nem sente. Um dia depois você não tá nem sentindo direito a cicatriz ali. E no nariz, a minha foi essa por fora, né? Foi, doutor, né? Um vezinho nessa região do nariz. Não dá nem pra ver, bem tranquilo. Ó, agora eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que é diabética. Aí ela quer saber se ela pode fazer cirurgia plástica. Ó, o diabético, o paciente que tem problema cardíaco, se ele tiver compensado, se os exames estiverem normais, ele estiver usando o medicamento certinho, se o médico, né, responsável liberar, não tem problema. E na grande maioria dos casos ele libera, se estiver tudo certo com os exames, e a gente faz a cirurgia e não tem problema algum, ou seja, pode sim operar. Tá. E teve uma outra que eu achei bem legal, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Teve uma pessoa que falou a respeito de implante capilar feminino, né? Aqui, ó, achei. A JN Ferreira Gonçalves, sobre implante capilar feminino. E aí veio uma outra pergunta que encaixou aqui com a dela, que eu também selecionei, do Lucas Santo. Ele falou, eu tenho 14 anos, me chamo Lucas, sempre sofri com o tamanho da minha testa. Tenho desejo de implantar cabelo. Então, aqui, gente, a clínica também, eles são, o Dr. Juliano e a doutora Ana Célia são especialistas em implante capilar. Sim. Fazem muito essa cirurgia, né? Sim. No caso desse paciente jovem, ele tem uma genética de linha frontal posterior. Pode ser que ele evolua com uma calvície, 14 anos ele não apresentou a evolução androgênica da calvície ainda. No caso do homem, é androgenia, e mulher tem calvície androgênica, quer dizer, a calvície segue a característica familiar, inclusive masculina de entrada, e que pode ser transplantado como se faz com os homens, né? E o rebaixamento dessa linha frontal, seguindo algumas relações de naturalidade, pode ser rebaixado, como mulher também, se fechar o ângulo de 120 graus, coisa que no homem sempre é um ângulo de 90 graus, então essa naturalidade pode ser devolvida com o transplante capilar. Ou seja, o homem, é belo que ele tem um pouco de entrada. Se você olhar um homem maduro, mesmo que ele não tenha calvície, ele tem um pouco de entrada. E isso traz uma beleza e uma naturalidade. Agora a mulher não. A mulher, ela tem uma testa bem fechada, como a minha, ó. Então toda mulher que tem entrada, ela tem um padrão masculino de calvície. E aí é interessante de se fazer esse rebaixamento com a cirurgia do transplante. Que às vezes nem é calvície, é só um desenho da genética, né? Gente, a minha testa, gente. Vocês olham a minha testa, por isso que eu uso franja. A minha é bem, tem uma entradona mesmo. Vocês já viram, né? Provavelmente.
Por isso que eu uso franja, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E também tem casos de pessoas que emagrecem muito, às vezes fazem redução de estômago e acabam ficando meio calvas. E aí, as mulheres podem fazer implante nesse caso? Sim, na realidade é assim, com a redução do estômago, a gente fala que a redução de estômago é uma doença desabsortiva. A partir do momento que você faz a cirurgia, você ganha no pacote uma doença desabsortiva, porque você tirou uma parte do intestino. Com isso, você tem diminuição da absorção de ferro e de alguns minerais, vitaminas. Então você tem que estar sempre repondo, porque a diminuição desses minerais e vitaminas no organismo promovem a queda. Então se a queda for por conta disso, a gente não faz a cirurgia. É importante você estar fazendo a reposição de tudo que está faltando, porque até por conta disso a gente pede exames para ver se está tudo certo. E esses pacientes eles têm que repor anualmente ferro, vitamina D, cálcio, citoneurin, que é a vitamina B12. E pode ser que nem precise fazer a cirurgia. Agora, se ela tiver calvície, aí pode ser que agrave e adiante essa queda, entendeu? E aí sim a gente vai fazer o tratamento certo. Entendi. E com relação à idade? Teve uma pessoa que me perguntou, a partir de qual idade posso fazer cirurgia plástica? Eu lembrei porque o Lucas falou que ele tem 14 anos. A partir de que idade é indicado? Dificilmente se faz algo antes dos 16, que são 16 anos na mulher e talvez 18 nos homens, porque é o período ainda de desenvolvimento, né? Mas em casos específicos de hipertrofia glandular, no caso da ginecomastia masculina, um menino com 14, 15 anos com tecido hipertrófico, você vai tratar antes de aguardar, igual uma criança de 5 anos que já quer fazer cirurgia de orelha e você vai fazer uma autoplastia numa criança de 6 anos. Mas normalmente algumas cirurgias maiores são feitas aí a partir da idade de 16, prótese de mama também, né? Normalmente antes dos 16 não se faz. Ou seja, 5 anos, a orelha já está pronta para fazer a cirurgia. Mesmo porque essa orelha de abano ela causa um trauma muito grande na criança. Então já está liberado para que se faça a cirurgia a partir dos 5 anos. A gente fala o seguinte, a partir do momento que o paciente pede para operar, porque tem criança que fala, mamãe, eu não quero a minha orelha assim, e ela se sente muito angustiada, ela se sente tímida, envergonhada e já está na hora de estar fazendo a cirurgia. Nariz, por exemplo, a gente nunca opera antes dos 16 anos quando tem que mexer em osso. A não ser que seja aquele nariz fissurado, da fissura lábio-palatina, você vai mexer em cartilagem e você faz a cirurgia antes. Mas tirando isso, não se mexe. E como o Julian falou, nas próteses de mama, a partir dos 17, que a mama já está formada, e você não vai atrapalhar e nem mexer nessa formação dessa mama. Em adolescentes que têm homens que têm mama, também gera muito trauma, como na criança com a orelha. Então esses adolescentes, a gente, né, conversando com os pais, a partir dos 14, 15, com a boa avaliação, já pode se fazer. E em mulheres que têm, a partir dos 14 anos, que tem aquelas mamas enormes, que estão atrapalhando a coluna, que ela já anda bem encurvada, que já está com uma timidez aumentada, grande, que não sai de casa, que já tem problemas psicológicos, com a liberação do ortopedista, do psicólogo, também a gente pode estar fazendo essa cirurgia de redução de mama. Olha, agora tem uma aqui também sobre prótese de mama. Prótese de mama também perguntaram muito. Só que a gente já fez um vídeo, né, falando sobre isso. Eu vou até deixar aqui em cima, você clica. Contando da minha prótese, falando direitinho como que os doutores fizeram. E aqui tem, ó, depois de botar uma prótese, tem que trocar com o tempo ou é pra vida toda? A Mayara Batista perguntou. Eu não sei se ela perguntou sobre a prótese de mama ou se foi a de mento. A gente pode falar das duas. A prótese de mento não precisa trocar, tá? Ela já fica aí, é definitiva, não precisa trocar. Porém, a prótese de mama, a gente passou por 3 fases. A fase inicial com 10 anos, se orientava a trocar essa prótese. Depois veio uma nova era, falando que não precisava mais trocar. Agora a gente já está numa era diferente, que a partir de 15 anos a gente já tem que fazer uma revisão e tem que trocar essa prótese, mesmo que aparentemente ela seja boa. Por quê? Porque a prótese de mama é um produto e esse produto tem desgaste. Né? Então, a gente orienta sim, todo paciente que vem agora ao consultório, que tem a média 15 anos que tem essa prótese, é importante estar fazendo a troca assim, mesmo que aparentemente seja tudo bem. E na verdade é uma cirurgia tão tranquila, né? Eu fiquei abismada com a tranquilidade que foi a minha cirurgia. Então, não é nada para temer e né, para se preocupar. Inclusive, gente, queria falar, a gente está aqui, como eu falei no início do vídeo, a gente está em julho, tá aqui na nossa cidade, a cidade que a gente mora, em Londrina, tá tudo liberado, o comércio está funcionando, com restrições, com cuidados, e aqui a clínica também está funcionando. Os doutores estão fazendo cirurgia, né? Porque na verdade aqui é um hospital também, eles têm um hospital, então o que eu acho muito legal é isso, né? Os cuidados que tem e a possibilidade de você realizar um sonho, mudar, né? A doutora me falou e eu repito, eu falo, pra mim o que eu senti foi que foi uma plástica de dentro pra fora. Eu ganhei autoestima, autoconfiança, me sinto maravilhosa depois da plástica, né? Então foi realmente a realização de um sonho.
Gente, então é isso. Eu queria dizer novamente, eu vou colocar para vocês aqui, já deixei antes os links sobre as minhas cirurgias, vocês sabem que eu fiz, agora não está dando para ver, mas depois vocês vão ver. Eu queria agradecer os doutores pela disposição em estar aqui conversando com a gente, tirando dúvidas. E sempre tem muitas dúvidas com relação à cirurgia plástica, muitas, muitas e muitas. E é uma plástica realmente na alma, é uma coisa que, se tem algo que te incomoda, tem gente que fala, como é que eu faço para reduzir papada? Carol, gente, com exercício não dá. Infelizmente, o exercício não tira papada. Então, mas existem outros métodos. Escolha um médico, uma médica, uma equipe que você confie. Tem uma pergunta aqui ainda, como escolher o meu médico para fazer uma cirurgia? É uma coisa muito importante escolher o médico. Você tem que pensar, primeiro, ver a reputação do médico, ver as pessoas que já fizeram cirurgia com eles, porque é uma coisa que... Tô mexendo numa coisa que tá quieta, né? Não é algo que eu tô... E cirurgia plástica também é muito simples. No site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, qualquer um acessa e descobre cirurgião plástico, cirurgia plástica com cirurgião plástico. Exatamente, A gente não pode cair nessa bobeira de falar, fulano de tal tá fazendo sei lá o quê. Não, vai com o médico, busca indicações e eu já deixo aqui minha indicação, de tanto que eu gostei do trabalho desses dois. Gente, um beijo, até a próxima!